bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Hoje, terça-feira, dia 20 de setembro do ano de 2022. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado, exatamente às 7h30 da manhã. Bom dia! Eu sou o professor Fernando Galvão e estou junto com vocês aqui diretamente do Estúdio 6. Eu, o Jackson como diretor de imagens, o Joseni como prof. assistente. E nós vamos juntos aqui em mais uma aula. Na verdade, a gente está começando, por estar começando o módulo, estamos começando aqui na disciplina de Fundamentos da Contabilidade Geral para a galera do curso técnico em secretariado. Beleza, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela? Jackson, deixa eu dar uma apurada aqui para ver. Neste dia 20 de setembro, hoje é dia de quê? Beneditinos, bom dia, o prof. mediador é o José Antônio. Bom dia, povo de Alvorada do Gurgueia, capital do estado do Gurgueia. Bom dia, povo de Padre Marcos. O Claudio me perguntou aqui, que horas vai começar? Claudio Mi, estamos reestruturados, né, os horários nossos aqui. E nós estamos agora iniciando as nossas aulas às 7h30, beleza, Claudio Mi? Fernanda Custódio, lá diretamente de Paquetá e assistindo pelo YouTube. Oi, Fernanda. Oi, Xará. Sânia Macedo, falando aqui da Unidade Escolar Carvalho, Constâncio Carvalho, em Padre Marcos. Estamos nos 20 de setembro. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Deixa eu atualizar vocês aqui. Nós estamos, minha gente, nos 263 dias do ano de 2022. Olha só. Beleza? Hoje é dia do baterista. Olha aí, na banda é o cara das baquetas, ou a mina das baquetas, tocando bateria, muito massa. Do coletor de lixo de Paulista, olha lá, lá em São Paulo, tem o dia do coletor de lixo paulista. Hoje é dia do engenheiro químico, muito bem, bom dia, bom dia. Dia do funcionário municipal, então, nas cidades, nos polos de vocês, tem os funcionários municipais. Hoje é dia do funcionário municipal, ok? Dia do Pombo da Paz, olha aí. E lá no Rio Grande, hoje é dia da Revolução Farroupilha, tchê. Que tal, Jackson? A Revolução Farroupilha, que foi uma tentativa do sul do país de proclamar sua própria independência da coroa portuguesa aqui no Brasil. Estavam cansados de muitos tributos incidindo sobre a sociedade, no caso, se revoltaram. E aí eles tentaram fazer uma Revolução Farroupilha, liderada por Bento Gonçalves, e acabou que não deu certo, né? Não conseguiram, mas houve a tentativa. Beleza? Perdão. Isaías Coelho, bom dia. Fartura do Piauí. Professor, aqui em Fartura estamos sem som. Que tal, Jackson? A transmissão de som aí tá normal? Para o Jackson tá normal. Bom dia, Coivaras. Demais polos, me digam como é que está o áudio. Se for só em Fartura do Piauí, aí reiniciar pode ajudar. Pode ser um primeiro procedimento para reconectá-los na nossa transmissão de vídeo e também de áudio.
Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Deixa eu encostar aqui no chat. Tem mais gente participando aqui. Coivaras, bom dia. Belém do Piauí diz que tá ok. Domingos Mourão diz que o som tá normal. Então, a recomendação, povo de Fartura do Piauí, vocês darem uma reiniciada no sistema para ver se ele melhora. A Sânia Macedo, o conteúdo da aula parece que vai ser top. Sim, Sânia. É porque, como é a nossa primeira aula de fundamentos da contabilidade geral, primeiro eu quero fazer um contexto jurídico. Porque a contabilidade, no final das contas, ela se insere, ela se encaixa dentro do cenário jurídico das pessoas. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que é um empresário do ponto de vista jurídico, que é quem vai contratar os serviços dos contadores. Mas o que é que isso tem a ver com secretariado? Bem, a gente vai ver isso aqui na aula, tá bom? A Aldenora está reforçando aqui que as aulas agora vão começar a partir das 7h30. Beleza? Mais polos conectados conosco. Eu estou vendo aqui Campo Largo, estou vendo aqui Riacho Frio, bom dia. Câmbio, muito bem. Vamos adiante. Ontem até bati um papo rápido com o prof lá de Riacho Frio, não é? Muito bem. Vamos lá, deixa eu pegar minha canetinha mágica, Jackson, deixa eu calibrar ela aqui. Vamos começar a trabalhar. Minha gente, no nosso roteiro de aulas aqui, a gente vai dar uma apurada nas fontes primordiais do direito empresarial. São um conjunto de normas, de leis, que eles vão enquadrar a atividade empresarial. Eles vão dizer como é que a atividade empresarial precisa ser conduzida. A gente vai ver o que é um empresário do ponto de vista jurídico, né? Que é quem vai contratar os serviços de um contador, né? Da contabilidade, que vai fazer a escrituração contábil. E a gente vai encaixar aí qual é o papel do secretariado nesse meio aí, tá bom? A ideia é a gente construir uma base teórica, né, sobre o direito empresarial e a contabilidade, e a gente vai ter aqui questões a serem passadas para vocês como atividade complementar. Beleza? Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos nesta aula de Fundamentos da Contabilidade Geral para o curso técnico em secretariado, ok? Antes de mais nada, Jackson, volta aqui a câmera para mim, por favor. Vamos fazer aqui conexão visual com a galera. Minha gente, seguinte, vejam só, vocês são futuros técnicos em secretariado. Percebam que não é um objeto de estudo direto do secretariado a contabilidade geral, entendem? Não é um objeto de estudo, né, principal de vocês, mas é um objeto de estudo complementar. A ideia é que vocês tenham uma iniciação em alguns procedimentos contábeis, né, que fazem parte do dia a dia da empresa, porque isso passa pela mesa do secretariado. Não é que vocês irão produzir os relatórios contábeis e financeiros, né, mas eles vão chegar às mesas de vocês, são intermediários. Vocês vão receber e encaminhar para quem é o responsável ou a pessoa competente para tratar da questão. É possível que vocês, enquanto secretários, por exemplo, tenham que entrar em contato com o contador que presta serviços contábeis para a empresa, que seja para vocês que o contador repassa, né, essas informações de natureza econômico-financeira, para depois vocês repassarem para quem de fato
vai usar essas informações para tomarem as decisões. Ficou claro, minha gente? Essa é a ideia. Então, vamos tratar aqui, ao longo de toda a disciplina, de fundamentos, bem gerais da contabilidade, para que vocês tenham noção de mais esse tipo de trabalho que pode chegar na mesa de vocês. Tá bom? Volto a dizer, ela é uma pecinha a mais na formação de vocês enquanto futuros secretários, mas vejam, eu volto a dizer, não é o objeto de estudo direto de vocês, ele é complementar, ele é instrumental. Eu me lembro agora, viu, Jackson, tem um mitológico empresário aqui em Teresina chamado Franli, né? E o Franli, ele tem uma rede ele tinha uma rede de hotéis, ele tinha de motéis e também tinha clubes, né? Ele também tinha clube social. Eu tinha um colega que trabalhava no clube social, ele era o gerente geral. E é muito curioso, porque o Franli pegou ele enquanto gerente geral e botou para fazer um curso junto com o pessoal de serviços gerais. E ele foi perguntar para o Franli, né? E, rapaz, e por que eu, como gerente geral, estou fazendo o curso de serviços gerais e de limpeza com o pessoal da limpeza? E o Franli disse assim, né? De que para você poder... Aí, no linguajar dele, Franli, né? Para você poder mandar, você precisa saber mandar, né? Então, eu estou pegando esse gancho do Franli e pegando... Se vocês vão, em vários momentos, despachar documentações contábeis, vocês precisam ter uma mínima noção, né, desses documentos contábeis, né, que vão retratar a situação econômica e financeira da empresa. Tá bom? Beleza? Essa é a ideia por trás dessa disciplina ofertada para vocês neste segundo bloco. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Então, pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Vamos começar. Tem mais gente aqui, ó. Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Beneditinos, Betânia do Piauí, Campo Largo, Cocal de Telha, Coivaras, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Lagoa do Barro, Oeiras, Padre Marcos, Riacho Frio, são os polos que se conectam conosco aqui nesta aula. Muito bem. Vamos mastigar aqui o nosso conteúdo, minha gente. Vejam só, fiquem à vontade para comentar, para fazer observações, dar exemplos. Fiquem muito à vontade pelo chat do IPTV ou do YouTube, tá bom? Fernanda Custódio, Sânia Macedo, Aldenora, câmbio. Minha gente, em qualquer sociedade, um ponto fundamental na forma como ela vai se estruturar está no grau de participação do Estado na economia. Ó. Sacam? O grau de participação do Estado na economia. Isso aqui... Opa, eu estou botando vermelhão e ele fica muito escuro ali na tela. Perdão. Eu vou botar o azulzinho. O grau de participação do Estado na economia. Sacam? Isso aqui vai ajudar a gente a formatar a nossa ideia, ó, na economia. Em relação a essa participação no grau de participação do Estado na economia, a gente vai ter aqui algumas visões, são pontos de vista diferentes sobre essa participação do Estado na economia. A gente vai ter uma visão de direita, ela prega a liberdade dos mercados e a pouca intervenção, a não intervenção do Estado. Quando eu digo Estado, eu estou falando de governo federal, governos estaduais, governos municipais. Eu falo de poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. O poder executivo é composto pelos os governos, poder executivos, né? O governador, o presidente e prefeitos.
Poder legislativo são os senadores, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Por poder judiciário, entendam aí o conjunto de ministros do Supremo, desembargadores e juízes, né? Então vejam, aí é o poder judiciário. A economia e a visão liberal de direita vê como ideal uma menor participação desses entes que eu estou falando na economia, tá bom? São capitalistas e pregam a liberdade dos mercados. Esse outro grupo aqui, da visão de centro, eles vão pregar que o Estado precisa ser capitalista, né? Você tem uma defesa da propriedade privada, isso aqui é um elemento importante para a gente entender isso, mas o Estado precisa intervir na economia, porque se deixados livres, a gente vai ter crises, né? O próprio mercado vai criar crise, o Estado tem que entrar para resolver essas crises. E tem uma visão de esquerda que prega um outro tipo de organização econômica e social, ok? Dependendo dessa forma de organização, a gente vai ter leis que vão disciplinar a vida em sociedade. Ela vai variar. Então, entendam-se como futuros técnicos em secretariado, trabalhando em empresas que trabalham no ambiente de negócios. Então, no ambiente de negócios, a princípio, numa visão de direita, teriam menos regras, né, para a empresa lidar. Ela operaria mais livremente. Na visão de centro, haveriam mais regras, mais imposições, mais normas para a empresa. Nessa visão de esquerda, nem haveria iniciativa privada. Olhem como isso aconteceria. As empresas produtivas, elas seriam públicas nessa visão de esquerda. Vejam como, dependendo de cada uma dessas visões, a vida em sociedade ela vai se organizar de forma diferente. Pois bem, partindo desse princípio, a gente vive numa sociedade aqui, ó, ela é um misto disso aqui. Eu vou apagar aqui da visão de esquerda. Ela é um misto. A sociedade que a gente vive, ela é um misto entre visão de direita e visão de centro. Sacam? É isso aqui. Vai transitar entre isso. Vivemos numa sociedade capitalista em que o Estado, por vezes, se recua, participa menos ou participa mais. Vai depender do cenário econômico. Ficou claro, minha gente? Por favor, sim ou não? Nós temos essa questão, ela vai ficando mais clara ao longo de toda a aula, mas a sociedade que a gente vive, ela tem essas características aqui. Tem momentos em que tem medidas econômicas de direita, tem outros momentos que tem medidas econômicas de centro. Vocês querem que eu dê um exemplo para ficar mais claro? Volta aqui para mim, Jackson. Quando o governo ele revogou uma série de normas relacionadas à segurança do trabalho, agora recente. Por exemplo, o governo, antes era obrigatório que houvesse uma inspeção preventiva nos ambientes de trabalho para tentar identificar se houvesse alguma possibilidade, potencial de risco ou não para os trabalhadores no chão de fábrica. Havia essa norma. Ela obrigava. Sacam? E percebam que dentro de uma empresa, o profissional de secretariado tinha que dar conta disso, ele tinha que estar ligado nisso, de que havia uma obrigatoriedade, não é? Que essa obrigatoriedade ela exige uma documentação, né, por parte da empresa, mostrando que houve sim a inspeção, que não foi identificado maiores riscos, ou se houverem riscos que foram identificados,
partir daí, a área de secretariado encaminha a documentação para uma área que vai tomar decisão. Se tiver algo, foi detectado que está tudo correto, beleza, não tem no que mexer. Se houverem falhas, opa, vai ter que fazer uma correção. Sacam isso, minha gente? Detalhe, havia a obrigatoriedade dessa inspeção. O governo recentemente, o governo federal, ele revogou essa ANR, essa norma regulamentadora. Agora, a empresa não é mais obrigada preventivamente a fazer uma vistoria preventiva, uma inspeção preventiva dos potenciais riscos que um ambiente de trabalho pode gerar para os seus funcionários. Revogou. Então, como não há mais essa obrigatoriedade, essa responsabilidade não vai mais recair sobre a galera da área de secretariado da empresa. Vejam que é uma medida de natureza liberal. Desregulamentou, tirou uma norma, a empresa ficou mais livre. O que é que pode acontecer depois? É que se isso se generaliza, se a empresa não necessariamente se atenta à identificação preventiva de riscos ao trabalho dos seus funcionários, pode ser que a gente comece, é uma possibilidade, comece a registrar um volume maior de acidentes de trabalho. Aí, se isso chegar num número realmente preocupante, será necessário que o Estado volte para obrigar as empresas a fazerem isso. Aí a gente já vai ver uma medida de natureza intervencionista. Por quê? Porque a falta de norma gerou um problema. Sacam isso? Ficou claro esse exemplo que eu estou dando para vocês? É um exemplo claro de como a gente pode ter, em determinados momentos, medidas muito alinhadas de direita ou de centro, ou seja, uma coisa mais reguladora, né, mais normatizadora, mais intervencionista. Ok? A própria pandemia, quando ela exige, de certa forma, o distanciamento social através de decretos, distanciamento social e fechamento parcial dos mercados, era uma medida naturalmente intervencionista. Tem gente que acha ruim isso, mas detalhe, é da natureza da saúde pública. Intervenções de saúde pública, elas são, por natureza, intervencionistas. Posso dar um outro exemplo disso. Se vocês estiverem trabalhando num restaurante, na área de secretaria de restaurante, se esse restaurante não estiver com todas suas questões sanitárias sendo obedecidas de acordo com o que define a vigilância sanitária, o restaurante será notificado uma vez. Ele vai ser fiscalizado e, se encontrado erros, será notificado outra vez. Numa terceira vez, ele vai ser fechado. Até que a empresa, o restaurante, possa, né, se enquadrar novamente no que é definido pela vigilância sanitária. Aí o restaurante volta a funcionar novamente. Vejam como medidas sanitárias, elas são, por natureza, intervencionistas. Beleza? Tudo bem? Câmbio? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vamos adiante. São as leis que disciplinam a vida em sociedade. Minha gente, a atividade empresarial, ela consiste num importante fator de desenvolvimento econômico. Eu até destaquei em verde aí. É muito importante, não é? Como se a iniciativa privada, a atividade empresarial, ela fosse um dos motores da atividade econômica, né? Seja no que se refere à geração de renda, emprego, trabalho, questões tributárias, porque a atividade empresarial, ela gera, na medida que ela paga salários, ela gera renda, ela gera empregos diretos, indiretos, e também nas questões tributárias. Por exemplo, a empresa,
ela naturalmente, ao funcionar, ela precisa recolher impostos ao governo, estadual, federal ou municipal. Então, vejam a importância disso. Quanto mais atividade empresarial eu tenho, mais renda eu tenho na sociedade, mais empregos são gerados na sociedade, mais arrecadação os governos vão ter. Ó, deixa eu ligar aqui. Arrecadação. Ok. Oi, Joelma dos Santos, bom dia. Bom dia, Severino, bom dia, bom dia. Câmbio. Então, minha gente, vejam só. Assim, o Estado brasileiro, né, governo federal, estaduais e municipais, ele tem uma grande preocupação com a normatização. Normatização de quê? Da atividade empresarial. Sacaram? Aí isso aqui vai ser importante, meus caros técnicos e técnicas em futuros, né, em secretariado. Tá bom, minha gente? Beleza? Vamos adiante. Com o advento do Código Civil, né, foi atualizado o Código Civil de 2002 no Brasil. Houve a revogação de parte do Código Comercial. As regras empresariais no Brasil, elas eram do Código Comercial que havia sido elaborado em 1850. Aí, em 2002, houve aí revogou-se parte desse Código Comercial de 1950, né? A partir daí, a gente tem usado o direito empresarial, ok, minha gente? Em vez do anterior direito comercial. Quando tinha o Código Comercial, a gente falava de direito comercial. A partir de 2002, ele se moderniza e se transforma em Código Civil de 2002, e aí a gente vai ter, nesse contexto, direito empresarial. Tá bom? E isso levou a muitas mudanças de nomenclatura das disciplinas aí nos cursos jurídicos, no Brasil inteiro. Antes tinha disciplina de código, de direito comercial, aí agora é código civil, onde dentro dele está o direito empresarial. E todos nós, né, precisamos ter essa observância, né? Os contadores precisam, logo vocês como intermediários também precisam ter essa noção de direito empresarial. Poderíamos até dizer, minha gente, que o direito empresarial é o mesmo direito comercial, só que ele é mais amplo. Ele é mais amplo. Isso acontece porque agora o direito empresarial alcança todo o exercício profissional da atividade econômica, organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços, entra nesse contexto. Percebam, se eu tenho um direito comercial, ele vai tratar de relações comerciais. Quando agora eu tenho direito empresarial, ele é mais amplo. É mais amplo porque ele vai tratar de todas as cadeias produtivas, sejam elas da agricultura, agropecuária, seja industrial, também comercial e prestação de serviços. Agora eu tenho um direito empresarial mais amplo, né? Por conta disso. Ele vai abarcar todas essas atividades produtivas, exceto aqui a intelectual. Eu coloco até aqui como ícone nesses slides para vocês verem aqui, ó, para falar de direito, aqui o símbolozinho do malhetezinho, em que a autoridade jurídica, o juiz, ele dá uma batida, um golpe lá de malhete para definir a sua decisão judicial. É um rito que se tem.
e esse ícone de um documento que ele é como se fosse normas que a gente precisa observar, tá bom? Beleza? O direito comercial alcançava aí, inicialmente apenas os comerciantes. Ele só tratava de atividades, relacionadas ao comércio, que compravam para depois revender seus produtos no mercado. Por isso houve a necessidade de atualizar, de transformar o direito comercial em direito empresarial. Ficou claro, meus caros futuros técnicos em secretariado, que é onde vocês irão trabalhar. Todas as empresas em que vocês irão trabalhar estarão submetidas ao direito empresarial. Por isso que estamos discutindo isso na nossa primeira aula de contabilidade geral, tá bom? De acordo com o Levin Goldsmith, o desenvolvimento do conceito de propriedade individual ele foi fundamental para isso. Esse desenvolvimento ele foi o desenvolvimento do conceito de propriedade individual foi fundamental nesse contexto, nessa reformulação da criação de leis que venham a estabelecer regras de como as transações empresariais devam estar acontecendo no mercado. E o que é interessante? Volta aqui para mim, Jackson. A empresa ela vai ter no direito empresarial o ponto de contato com vários outros ramos do direito. Por exemplo, meus caros futuros técnicos em secretariado, o direito empresarial em algum momento vai tocar com o direito ambiental. Se eu estou falando de uma empresa agropecuária que de repente cria gado para corte e para vender, ou se também a questão da vigilância sanitária, ou quando eu tenho uma fazenda que produz grãos, precisa observar também uma atividade empresarial na qual vocês podem estar trabalhando como secretários e ela precisa se reportar também, ela precisa observar o direito ambiental. Uma outra questão, uma empresa naturalmente para operar ela precisa de funcionários, contratar funcionários, então você vai ter aí uma outra interface do direito empresarial. A empresa precisa dar contas de obedecer a uma legislação trabalhista que regula os contratos de trabalho entre empregadores e empregados. Sacam? Também, meus secretários, a gente vai ter também a necessidade da empresa observar as questões tributárias. Então, vejam, aqui é a relação da empresa com o governo. E aí, todas essas questões, elas passarão pela mesa de um secretário. É como se fosse a área de secretariado, já expliquei para vocês em algum outro momento. Ela é um grande hub. Quando eu digo hub, que é um termo da tecnologia da informação, hub é o ponto de referência. É como se a área de secretariado fosse um grande ponto de referência, onde ela recebe, ela canaliza muitas informações de diferentes setores e encaminha cada informação dessa para as áreas responsáveis ou competentes. Sacam? Por isso que existem essas questões. Certamente, o contador, para fazer a escrituração de uma empresa, ele não vai entrar em contato direto com o empresário. Ele vai encaminhar essa documentação para a área de secretariado. Para partir daí, ela vai e faz os despachos para quem é o responsável por aquela documentação. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. Obviamente que a troca de bens, ela antigamente era pequena, era numa escala muito pequena. Por vezes, numa comunidade pequenininha, né, entre as pessoas.
detalhe é que a evolução da organização da sociedade vai avançando, né? A escala de negócios acontecendo, elas vão se ampliando. E isso vai fazer com que hajam aí trocas mais abundantes. Isso a gente percebe desde as comunidades de organização mais primitivas, minha gente. Você já via sistemas de trocas entre comunidades mais primitivas. Para a gente visualizar, imagine uma tribo de índios, onde tinha gente que iria cuidar da agricultura, tinha gente que ia para a caça, tinha gente que ia domesticar os animais, e aí eles começavam a trocar esses produtos entre si. O crescimento e a regularidade dessas trocas faz com que surja o comerciante estrangeiro, não é? Ele vai fazer, por exemplo, levando as pessoas a importarem bens desejados e exportarem produtos abundantes. De repente, uma tribo aqui, ela vivia próxima de uma tribo aqui, ela vivia próxima de um rio. Logo, essa tribo, ela iria ter peixes para pescar. E ela poderia, de repente, pescar peixes numa quantidade maior do que ela era capaz de consumir. Aí, de repente, eu teria uma outra tribo aqui, que fica, sei lá, em cima de uma chapada. E aí não tem lagoa, não tem rio, não tem nada. Mas nessa chapada, você tem a criação de animais. Né? Você cria animais aqui. Né? Bora imaginar caprino. Aí o que é que acontece aqui? Esse pessoal vende caprino aqui, esse pessoal vende o peixe aqui. Para isso a gente tem o comerciante, né? Um intermediário. Comerciante. Né? Surge essa figura do comerciante, fazendo esse intercâmbio aí entre regiões que tinham produtos diferentes. Sacam? Aí vem o comércio. Olha as atividades econômicas rolando aí, mesmo na era primitiva. Ok. Aqui é para dar a noção de como as coisas começam no comércio. Depois elas vão entrando na área da produção, literalmente, a necessidade de distribuição, a negociação e tudo mais. Ok? Uma breve história. Olhem só que interessante a gente fazer esse resgate. Vocês já devem ter ouvido ou ainda vão ouvir na história falar de um Código de Hammurabi. Sacam? No Código de Hammurabi, o governante congelou o preço do óleo e do sal que eram negociados lá na região. Ok? O rei determinou, então foi congelado o preço do óleo e do sal. Caso algum comerciante fosse vender esse óleo e sal a um preço diferente do que havia sido determinado, a pena de morte desse comerciante seria ter sobre ele derramado óleo quente. O Código de Hammurabi é aquele que se baseava no olho por olho, dente por dente, sacam? Então, definida a regra, olha aí, era uma regra que tentava disciplinar as relações empresariais, mais especificamente de comércio na época antiga. Não, definia preço do óleo e do sal. Se o Jackson inventasse de vender o sal dele mais caro do que o normal, Jackson, tu ia se banhar, viu? Só que o se banhar aí era com óleo quente. Sacam, minha gente? Mas era um primeiro tipo, era um tipo de norma tentando regular as transações econômicas e comerciais lá na época, entendem? Da era primitiva e avançando para a história, vejam, haviam transações econômicas, só que elas eram carentes de normas específicas que dissessem quais seriam as melhores formas
de se realizar as transações econômicas. Ok? Não havia necessariamente tantas regras, a coisa acontecia de forma solta, muito livre. E essa coisa foi determinante para que ao longo do tempo fosse elaborado um conjunto, um corpo de regras que mais tarde seria chamado de direito comercial. O ramo do direito queria definir regras sobre o funcionamento das transações financeiras e econômicas, né? Comerciais e produtivas. Nesse caso aqui ainda era só comercial. Tá bom? Ora, se tendo regra e lei hoje em dia, volta aqui para mim, Jackson. Se tendo regra e lei hoje em dia, o pessoal quebra as regras, avalie se não tivesse. Eu estou olhando aqui no relógio, Jackson, vamos para um breve break. São 3 minutinhos, já já eu volto.